Olá, muito boa tarde para você. Está começando Pauta Aberta dessa sexta-feira, 10 de fevereiro. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. Confira os destaques de hoje. Mortes no terremoto da Turquia e da Síria passam de 21 mil e a esperança de encontrar sobreviventes diminui a cada minuto. A ajuda internacional começa a chegar na Síria. A ONU estima que o número de vítimas possa passar de 40 mil pessoas. Com dados preliminares, alertas de desmatamento em janeiro na Amazônia apontam queda. Essa é a quarta menor marca para o mês na série histórica do DETER, que começou em 2015. Com a proximidade do carnaval, aumenta a preocupação dos bancos de sangue com estoques para esses dias de folia. Se você é doador, é hora de se programar para ajudar a salvar vidas com a doação de sangue. Aumentar a quantidade de abelhas sem ferrão é extremamente benéfico para o equilíbrio do nosso planeta. E um lugar apropriado para se hospedar colônias dessas abelhas são as hortas comunitárias. E veja também como é a fabricação de vidro artesanal. O vidro foi descoberto há milhares de anos e é uma das descobertas mais surpreendentes do homem. E essa história de vidro artesanal é cheia de mistérios. Fique com a gente que o Pauta Aberta começou! O acumulado de alertas de desmatamento em janeiro de 2023 na Amazônia Legal foi de 167 quilômetros quadrados, uma queda de 61% em relação ao ano passado, quando o índice chegou a 430 quilômetros quadrados. Os números são do Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de 8 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão. Os alertas são feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal, por exploração de madeira, mineração ou queimadas. Por isso, após a finalização da análise dos dados pelo INPE, que costuma rever a influência de fatores como a cobertura de nuvens na medição das taxas, os números tiveram uma leve alteração ao índice previsto. Com os 167 quilômetros quadrados, uma área um pouco maior que o tamanho da cidade de Niterói, a taxa deste ano só ficou acima das marcas de 2017, 2019 e 2021. Apesar dessa queda pontual, o desmatamento na Amazônia cresceu 59,5% nos últimos 4 anos. A energia solar ultrapassou a energia eólica e já é a segunda fonte mais usada aqui no país. Em busca de economia, muitos brasileiros estão adotando a tecnologia, tanto nas casas quanto nas empresas. A promessa é recuperar o investimento nos equipamentos em cerca de 4 anos. Quando Solange resolveu mudar de um apartamento para uma casa, ela sabia que a conta de luz iria aumentar. A alternativa foi colocar placas solares. O investimento deve ser recuperado em 4 anos, mas ela já está aproveitando a tranquilidade de ligar o ar-condicionado sem surpresas no fim do mês. Vale muito a pena. Se a gente tivesse o consumo seria altíssimo, né? Essa casa é grande, a casa realmente consome mais. E eu acho que também é o consumo e também a qualidade de vida, né? Você ficar despreocupado de vir uma conta alta. Podendo fazer a nossa parte, né? É bom para todo mundo, meio ambiente para a gente, então foi feito. O sistema de energia solar normalmente é complementar ao que chega distribuído pelas concessionárias e é preciso de alguns equipamentos para a instalação. Primeiramente, deve ser instalado a placa, né, solar, o módulo que a gente chama, módulo solar, e esse módulo ele tem células que captam a luz do sol, a irradiância, né? E quando ele capta a luz do sol, ele vai transformar aquela luz em corrente elétrica. Então aí precisa de outro equipamento para fazer essa conversão. E aí daí vem o inversor fotovoltaico, que ele faz a conversão da energia CC, né, da corrente CC, em energia CA, corrente alternada. E aí, saindo desse inversor já em energia em corrente alternada, a gente pode utilizar nos nossos equipamentos eletrodomésticos, na nossa casa. No Brasil, as hidroelétricas são responsáveis por um pouco mais da metade da energia utilizada. As fontes solares e eólicas estão praticamente empatadas, com cerca de 11% da matriz energética cada.
O uso da energia solar está em crescimento. A expectativa da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica é que até 2050 essa seja a principal fonte do país. A gente deixa de emitir CO2, né? A gente gera emprego, a gente está fazendo uso de um recurso ilimitado, que é o sol, né? Que está acessível a todos, principalmente aqui no nosso país. Esse sistema complementar, isso é muito ótimo e muito benéfico para o nosso país. Com a proximidade do carnaval, aumenta a preocupação dos bancos de sangue com estoque para esses dias de folia. O Hemominas, em Belo Horizonte, já se prepara para a demanda de bolsas de sangue desse período. O Hemominas reforça sua campanha de doação de sangue para esse período de pré-carnaval. A cidade espera mais de 5 milhões de foliões e, por isso, o Hemominas conta com a ajuda das escolas de samba e também dos blocos de rua para incentivar os foliões a virem doar aqui no Hemominas, para manter os estoques de sangue em dia, tanto para as demandas do dia a dia, quanto para as demandas de carnaval. O objetivo é sensibilizar a todos os foliões e todas as pessoas que estejam em boas condições de saúde, que realizem a sua doação de sangue em todas as cidades do estado, em qualquer uma das unidades da Fundação Hemominas. Pois sabemos que, dado que o carnaval é um período de maior festividade e, portanto, um feriado também prolongado, há um grande trânsito de pessoas, de carros, de ônibus nas estradas, o que pode ocasionar acidentes. Então é muito importante, considerando que este carnaval tem um público esperado de mais de 5 milhões de pessoas no nosso estado, que todas as pessoas que estiverem em boas condições de saúde agendem a sua doação pelo www.hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MG APT Cidadão e ajude a trazer alegria também neste carnaval para quem precisa de sangue. Você certamente já reparou que os medicamentos têm tarjas com cores diferentes. Veja agora na reportagem o que significa cada uma dessas cores. Caixinhas cheias de cores, letrinhas, e não são enfeites. Cada tarja estampada nos rótulos dos remédios obedece a uma classificação importante para a saúde de quem usa. Quem decide as colorações de cada tipo de remédio é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Essas indicações também são fundamentais para o trabalho dos farmacêuticos, na hora de garantir que o medicamento seja exatamente aquele prescrito pelo médico. Olho nos rótulos dos medicamentos. Tudo isso é necessário saber para poder, eu diria, educar e utilizar o medicamento de uma forma correta. Porque são produtos químicos que têm os seus efeitos e que a gente tem que utilizar dentro do possível com a orientação e com a prescrição médica. Somente os MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição, esta orientação ela passa a ser feita aqui pelo farmacêutico e acompanhado pelo farmacêutico. Os medicamentos com tarja preta são os mais fortes. Precisam de um controle maior na hora de serem adquiridos. Podem afetar o sistema nervoso central e, por isso, causar dependência ou até mesmo levar à morte. As outras tarjas são a vermelha, que oferecem risco intermediário de efeitos colaterais e devem ser prescritos pelo profissional de saúde. E os de tarja amarela. Esses podem ou não exigir receita médica, sejam eles originais ou os genéricos. Até o local onde ficam expostos nas prateleiras devem obedecer a uma regra. As receitas também são classificadas para reforçar o controle na saída de cada remédio. Além das tarjas nos rótulos, existem também os medicamentos livres, aqueles sem a necessidade ou obrigatoriedade de uma receita específica para ser adquirido. Agora, em todos os casos, é preciso ter muito cuidado com a automedicação. Consciente do que cada um representa, o medicamento mantém a boa relação com a saúde. É priorizar sempre a orientação de quem tem permissão para isso. Nós não podemos utilizar o medicamento que ainda agrave mais o estado de saúde do paciente. Todos os cuidados são devidos no momento, tanto da prescrição feita pelo profissional, como na dispensação feita aqui no balcão, com todos os cuidados devidos, com todas as orientações devidas para que a utilização ela faça sentido.
Ainda sobre saúde, o número de adultos que convivem com diabetes mais do que triplicou nos últimos 30 anos nas Américas. A informação é da Organização Pan-Americana de Saúde. Você vai ver agora como está o quadro de diabetes no Brasil. Quando tinha 15 anos de idade, Marina passou 3 dias em coma, tudo por causa de uma complicação metabólica. Ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1, que é quando o sistema imunológico ataca as células do pâncreas, que deixa de produzir insulina. Quanto mais atividade física eu faço, menos insulina eu tomo, e aí é mais fácil de controlar, né? Porque maior quantidade de insulina, mais probabilidade de erro. Então, quando você come menos carboidrato e você faz mais atividade física, a probabilidade de você errar é menor. Eu tenho 22 anos de diagnóstico já e não tenho nenhuma sequela. Então eu quero conseguir um dia dar uma entrevista para você e falar, eu tenho 40 anos de diagnóstico e não tenho nenhuma sequela. Diferente do tipo 1, o diabetes tipo 2 está ligado à falta de exercícios físicos e com a má alimentação, que levam o organismo a se tornar resistente à insulina ou a não produzir o hormônio da forma que deveria. Essa alimentação, aquilo que você falou, mais ultraprocessada, o industrializado, a quantidade maior de açúcares nesses alimentos, então açúcares conservantes, e isso leva sim ao aumento de peso, e essa gordura que está aumentada no corpo leva ao aumento do diabetes, né? Essa insulina ela não consegue ter uma ação adequada por conta da gordura, então leva a esse aumento do diabetes. Conseguir ter uma dieta saudável e uma rotina corrida pode ser um desafio e para muita gente nem é uma questão de escolha. 33 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar, ou seja, não tem garantia de acesso ao mínimo necessário, muito menos a escolher alimentos saudáveis. Segundo os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a diabetes é a 6ª causa de mortes nas Américas e a principal causa de cegueira em pessoas entre 40 e 74 anos, amputações de membros inferiores e doença renal crônica. A diabetes é crônica, não tem cura, mas pode ser controlada com mudanças no estilo de vida e tratamento médico. Uma dieta adequada, uma alimentação equilibrada, sem açúcares, né, que isso é super importante, carboidratos integrais e também uma atividade física, que é muito, muito, muito importante para diminuir essa glicemia alta que está no sangue. O assunto agora é empregabilidade e mercado de trabalho. O levantamento de um portal sobre empregos da internet mostra que as vagas em home office pagam, em média, 10% menos em comparação com as oportunidades presenciais. O estudo foi feito após análise de 41.841 vagas abertas na cidade de São Paulo neste início de ano. Desse total, apenas 1.504 eram direcionadas para home office, ou 3,6% do total. Segundo o levantamento, em números absolutos, as vagas presenciais estão pagando, em média, R$ 1.975, enquanto as em home office oferecem salário médio de R$ 1.790. Segundo dados do site empregos.com.br, esse número reflete a insegurança de algumas empresas que acreditam que o home office diminui a produtividade. Outro fator que também deve ser levado em consideração é que muitas empresas que estão retomando as contratações não oferecem a possibilidade de trabalho remoto. Os dados, porém, vão na contramão de outro levantamento feito por economistas do IBGE, que mostrou que o valor médio do rendimento dos brasileiros em home office no terceiro trimestre de 2022 foi o segundo maior desde 2018, só perdendo para o segundo trimestre de 2021, quando registrou uma média de R$ 3.052. O rendimento médio desses trabalhadores ficou em R$ 3.000. Desde o segundo trimestre de 2021, os rendimentos em home office vêm se mantendo acima dos demais trabalhadores. Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, logo antes do início da pandemia, o rendimento dos trabalhadores em home office cresceu 53,6%. Já a proporção de trabalhadores em home office dentro do total de ocupados estava em 6,7% no terceiro trimestre de 2022. O pico foi alcançado no segundo trimestre de 2021, 7,37%.
As abelhas estão entre os insetos que mais trazem benefícios ao homem. Além de produzir alimentos riquíssimos em nutrientes, trabalham e muito na polinização das flores. Em Curitiba, as abelhas nativas são espalhadas em hortas comunitárias. O objetivo é que os meliponários ajudem a potencializar a biodiversidade da região na hora da polinização. As abelhas são responsáveis pela polinização de 90% das plantas brasileiras. Em Curitiba, esses insetos são tão importantes que têm casinhas instaladas em diversos espaços verdes da cidade pelo programa Jardim de Mel, iniciado em 2017. As estruturas são dedicadas à preservação e conservação de abelhas nativas sem ferrão. O projeto Jardins de Mel, hoje em mais de 150 locais da cidade, traz esse objetivo então de ensinar a importância do ecossistema equilibrado e a importância e o papel das abelhas na produção de alimentos e na conservação da biodiversidade. Existem mais de 20 mil espécies de abelhas espalhadas pelo mundo e muitas delas vivem solitárias. Mas dentro desse grupo existem as abelhas sociais nativas sem ferrão que vivem dentro de caixas de criação racional como essa, com um revestimento, dando maior proteção e bem-estar para os insetos. Dentro ali tem uma colmeia racional padrão, né? Aqui para a nossa região de Curitiba, uma região fria, tem espessuras de mais de 7 centímetros de espessuras, imitando o mais próximo dos ocos das árvores onde elas sempre viveram. As caixinhas são mini colmeias onde vivem 5 espécies de abelhas sem ferrão, nativas do Paraná. Das abelhas nativas sociais sem ferrão são 400 no mundo e 300 no Brasil, o qual aproximadamente 38 estão no Paraná. Em Curitiba são elas a guaraipo, a mandaçaia, a manduri, a mirim e a jataí. E tem uma diferença bem grande entre as abelhas nativas e as abelhas africanas, as mais populares. A principal é que elas não possuem ferrão, então elas são totalmente inofensivas, mas elas também são muito menos populosas, são menos agressivas, né? No sentido assim, você vê menos dessas abelhas circulando, elas não vêm na comida, porque elas estão acostumadas e são altamente seletivas com as florestas, com as árvores nativas, com as flores das nossas hortas orgânicas, e elas não produzem favos de mel, elas produzem em pequenos potinhos de mel. Cada potinho desse possui um mel diferenciado. As casinhas das abelhas nativas sem ferrão estão espalhadas pelas mais de 100 hortas comunitárias de Curitiba. Em uma delas, no bairro Uberaba, o seu Osni é o responsável por manter a casinha das abelhas em ordem. Os pequenos bichinhos vêm contribuindo bastante para a melhor produtividade e qualidade nos produtos produzidos na horta. E trouxe um benefício legal, cara, é um benefício bonito, porque falou lá na horta tal, tem uma caixinha de abelha, a famosa jataizinha que eles falam, né? Sem ferrão. Não pode pôr veneno, não pode pôr um monte de coisa, porque senão ela vê uma flor bonita ali, ela pega da flor, traz o pólen para cá, contamina. Ela tem um papel fundamental também na consciência de toda a comunidade, porque a partir disso começam a variar os tipos de cultivo, começam a ampliar o plantio de árvores, de frutíferas, de pomares nas suas casas, no entorno das hortas, dentro das hortas. Então esse trabalho de percepção e conscientização do ecossistema é fundamental e as abelhas trazem esse papel, além, claro, de ajudar a ter melhores frutos e melhores sementes. Veja no próximo bloco, 4 dias depois do tremor que destruiu cidades na Turquia e na Síria, os trabalhos de resgate não param. Só que a esperança em achar sobreviventes é cada vez menor. E também a gente vai contar para você a história da produtora rural que decidiu apostar alto na criação de aves ornamentais. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Estamos de volta com o Pauta Aberta. Eu agradeço sua companhia e audiência em todo o Brasil. Continuam as buscas por sobreviventes na Síria e na Turquia, 4 dias após os terremotos. Mas as chances de encontrar sobreviventes diminuem a cada minuto. O número de mortos na tragédia já passa de 21 mil. Isso é mais do que as vítimas do terremoto de 1999, que deixou 17 mil mortos. Cada sobrevivente que sai dos escombros é um alívio para as equipes de resgate.
Em Diyarbakir, na Turquia, um garoto de 6 anos foi salvo depois de quase 80 horas soterrado. E em Kirikan, também na Turquia, uma mulher de 40 anos foi retirada com vida após 72 horas embaixo dos escombros. As boas notícias, porém, vão se tornando cada vez menos frequentes. É que à medida que as horas passam, fica mais difícil encontrar sobreviventes. Quem se salvou enfrenta frio e fome. Em Idlib, na Síria, as tendas montadas para desabrigados de guerra agora acolhem vítimas do terremoto. Mas faltam comida e água. Só hoje, os primeiros suprimentos das Nações Unidas começaram a chegar à região, mas não são suficientes. Segundo as Nações Unidas, o número de mortos na tragédia pode chegar a 40 mil. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, outros milhares podem perder a vida ainda por falta de condições adequadas de moradia e alimentação. E olha, gente, já são mais de 100 horas de angústia aos atingidos por essa catástrofe. Os números são de uma imensa tragédia. Segundo o governo dos dois países, já passam de 21 mil o número de mortos no terremoto que atingiu a Síria e a Turquia. Os socorristas e voluntários não param. O frio é assustador e uma estimativa apresentada pela ONU destaca que a realidade pode ser muito pior. O número de mortos para a Organização das Nações Unidas, infelizmente, pode chegar a 40 mil pessoas. Se em muitas cidades da Turquia o desespero dos moradores é com a falta de estrutura, porque não há maquinário suficiente para a remoção de imensos blocos de concreto que desabaram na Síria, a dificuldade é ainda maior. O país há 12 anos está em guerra civil e a ajuda humanitária só chega pela fronteira noroeste da Síria, quando há autorização dos rebeldes. Tudo muito triste, tudo muito difícil depois dessa tragédia que assolou os dois países e que vem comovendo o planeta. O setor do turismo está apostando num 2023 de expressivo crescimento. É que dessa vez no calendário estão previstos muitos feriadões e as agências estão a postos com projetos e promoções para atrair os viajantes. Segundo o calendário oficial, serão 14 feriados nacionais e pontos facultativos. E de olho nessa oportunidade, as agências de viagens do país já estão se programando. O Nordeste cresce bastante, como o Sul do Brasil, já que o brasileiro que não conseguiu ir para os Alpes suíços, ele consegue ir para Gramado, para Porto Alegre, para a região de Florianópolis. Em 2023, eles devem injetar mais de 74 bilhões de reais no turismo brasileiro, um crescimento de quase 3% no faturamento do setor neste ano. O resultado é uma demanda maior nos aeroportos, nas rodoviárias, no comércio, na rede hoteleira, nos atrativos turísticos das cidades, entre outras atividades econômicas movimentadas pelo turismo, resultando em mais emprego e renda para os brasileiros. E para quem está pensando em viajar neste ano, todo cuidado é pouco na hora de programar e comprar pacotes de viagens e passagens aéreas. Procurem agências sérias, verifiquem se essas agências estão no cadastro do Ministério do Turismo, que isso é fundamental. Conheça o histórico de quem está oferecendo. A cidade de Recife recebe uma exposição imersiva sobre a vida e as obras do pintor holandês impressionista Vincent van Gogh. A mostra acontece em um espaço de 2.800 metros quadrados, com mais de 250 obras do artista projetadas com uma resolução 8K. Considerado um dos maiores pintores de todos os tempos, ele produziu mais de 2.000 obras durante seus 37 anos de vida. E agora, parte desse trabalho chega ao Recife por meio da exposição imersiva Van Gogh Live 8K. É um presente que a gente está entregando aqui para o público, porque é uma experiência única, né? Tem que vir, a gente registra em foto, em vídeo, mas a experiência é sensorial. Então, a exposição que esteve presente em mais de 30 países e está presente com a primeira exibição no Nordeste. A ideia é que o visitante mergulhe nas obras de Van Gogh e se sinta dentro das pinturas feitas por ele. E para isso foram projetados 6 ambientes com temáticas diferentes em que até o olfato é estimulado. O público tem essa experiência sensorial. Esse espaço, por exemplo, ele tem
ela tem um olfato especial, tem um marketing sensorial olfativo aqui, então ela é toda aromatizada, então você também se sente dentro da obra, né? Que aqui é o Girassóis, que é um dos clássicos de Van Gogh. Essa é a última parte da exposição. É aqui que diversas obras do artista ganham vida por meio de projeções e onde as cartas que ele trocava com o irmão viram versos na voz da atriz Fernanda Montenegro. E eu posso dizer, é aqui que a emoção toma conta. Dá para se conectar mesmo, você vindo aqui dá para se conectar mesmo com o artista, além de ver pelo Instagram, vindo para cá dá para você sentir melhor. Experiência maravilhosa, vendo as fotos, as artes, você se sente dentro da arte, né? Tipo, é surreal, muito bom. A emoção é muito forte porque eu já li muito sobre história da arte e pinto também, então é indescritível, é muito emocionante, é muito real tudo isso. Isso é ser transferido para um mundo diferente. Gente, deve ser emocionante mesmo, né? Essa mostra fica aberta em Recife até o dia 7 de maio no Shopping Rio Mar, Recife. Da antiguidade a Bizâncio, de artefatos romanos aos vitrais da Idade Média. É longo o caminho da fabricação do vidro até chegar ao Brasil. Há quantos séculos a humanidade conhece o vidro? Não se sabe com exatidão, mas certamente são muitos. Vamos conhecer agora uma indústria de vidros aqui de Curitiba, fundada há 40 anos e com uma história de tradição. Esta fábrica em Curitiba é pioneira no Brasil na produção de artigos que remetem lembranças familiares e carrega uma história de mais de 90 anos. Foi mais ou menos na Segunda Guerra Mundial que começou a faltar os insumos para a preparação do vidro e, faltando isso, eles tiveram a ideia de derreter o que já era descartado há tempo. E veio com esse processo aqui para Curitiba. E foi bem quando o seu Hamilton, né, o mais conhecido como Seu Negro, trouxe essa técnica aqui para Curitiba e estamos aí até hoje com o vidro 100% derretido. A empresa é 100% sustentável e recentemente recebeu o selo de sustentabilidade reversa. Usando diariamente mais de 800 quilos de vidros na sua produção, a matéria-prima vem de cooperativas parceiras. O vidro, quando chega, é lavado e separado. A gente recolhe mais ou menos mês, assim, uma média de 5.000 toneladas mês de matéria-prima, que a nossa matéria-prima não tem adição de nada. Então a gente é bem sustentável. É o vidro 100% vidro derretido. Para chegar na coloração esverdeado padrão da empresa, o vidro recebe a junção do oxigênio e o gás e vai ao forno a mais de 1.500 graus. Dentro da fábrica são aproximadamente 70 funcionários conhecidos como vidreiros. O Paulo Henrique, o jovem de 32 anos, conta que vinha trabalhar junto com o pai e nos intervalos de tempo ficava treinando e hoje faz parte do quadro de colaboradores da empresa. Eu aprendi a fazer a bolinha, depois fui observando os caras fazer as peças, fazer tudo. Aí, conforme eles iam fazendo, ia olhando como que era e fui praticando até chegar onde eu estou agora, ao soprador. É bem gratificante, né? Seguindo o caminho dele, né? O que ele fazia aqui, é poucos que fazem também, né? Eu fui aprendendo. O trabalho é pesado e feito com as mãos de quem é grato pela oportunidade que lhe foi dada. Seu João da Silva, de 59 anos, tem filho, irmãos e parentes trabalhando na empresa. Ele começou a trabalhar na fábrica aos 14 anos de idade. Aí, já são mais de 40 anos de experiência, né, seu João? A gente conhece muita gente e hoje tem, da época que eu estou aqui, quase que deve ter uns 5 ou 6 pessoas. Entremos na arte do vidro. E da arte do vidro eu acho que vai ser a última que a gente não vai dar outro emprego. Já estamos já de idade, vai ter como ir para outro, né? Então estamos nessa arte. Uma das atrações dentro da fábrica que chama a atenção é a técnica milenar do sopro do vidro. Nela o profissional retira uma bola de vidro derretido do forno e assopra até que o vidro seja modelado. A técnica de vidro soprado é antiga e chama a atenção.
As primeiras peças nesse estilo datam de 300 anos antes de Cristo, no Oriente Médio. Tem uma técnica porque o vidro é líquido. O vidro ele sai lá na média de 1.250 graus Celsius e você tem que ter uma técnica na mão e na visualidade sua também, porque se você não ter aquela técnica na mão, você vai acabar deixando o vidro cair no chão e daí não vai servir. Daí a gente coloca na forma e sopra, vai soprando ele, né, não forte e não muito fraco também, que a gente tem que ter um certo tempo, né? E isso daí sai a peça, em 3 minutos sai a peça inteira. A fábrica continua levando o nome do Paraná para todo o Brasil, na arte milenar de fabricar vidros. Lindo de ver mesmo, né, gente? No interior do Paraná, uma produtora rural decidiu investir na criação de aves ornamentais. Tudo começou como hobby, já que criar galinhas sempre fez parte da rotina da vida no sítio. Hoje, o que era feito meramente por prazer se transformou em um negócio. A criação de galinhas sempre foi algo muito tradicional, cultural no Brasil. Eu não sei você, mas eu me lembro, por exemplo, que a minha avó criava galinhas em casa, no sítio. A minha mãe também, uma época, chegou a criar galinhas no quintal de casa, na cidade mesmo. Hoje isso já não é mais tão comum, mas a gente ainda encontra quem crie galinhas, seja para o consumo próprio, seja para comercializar. São as chamadas galinhas caipiras. Nós estamos em uma propriedade em Munhoz de Melo e viemos para conhecer uma criação de galinhas. Só que elas são diferentes. Essas daqui são ornamentais. Esse não é um galinheiro comum. Aliás, preciso explicar que esse nem é o nome certo. O correto é criatório. Então vamos lá. O pequeno criatório fica no sítio São Francisco. A Cibele iniciou a criação das aves em 2020, mas não foi com as galinhas. E a paixão assim por aves ornamentais foi quando eu ganhei ovos de pavão de uma amiga minha e comecei a criar, comecei a me encantar pelos pavões e quis criar mais aves ornamentais. O contato com os pavões despertou nela o interesse por aves ornamentais. Atualmente são cerca de 40. Ela cria galinhas polonesas, raça europeia conhecida por sua notável crista de penas, e Brahma, raça nobre de origem asiática. São galinhas criadas principalmente como aves de exibição, além dos pavões que continuam por aqui. Inclusive, nessa reportagem vamos ficar devendo aquela imagem encantadora que só os pavões podem proporcionar. É que as aves estão no período da troca de penas, por isso ficam assim. O que começou como um hobby, hoje se tornou um negócio. A gente comercializa tanto os pintainhos quanto os ovos das polonesas. É ela quem trata diariamente as aves, que não precisam de muitos cuidados, além de uma alimentação balanceada e espaço. Em alguns momentos do dia, elas ficam livres pelo quintal. Além disso, por aqui também recebem muito carinho. É que até que sejam vendidos, é impossível não se apegar aos bichos. É uma terapia, a gente se apega, né? Porque você faz parte do dia a dia da gente, né? Então você vai pegando um amor ali pelo que você faz, né? Então para mim é gratificante. Pauta Aberta dessa sexta-feira está terminando. Um ótimo final de semana para você e até a próxima.